Descobertas por exploradores antigos, essas pequenas ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico fascinaram os visitantes com sua beleza indiscutível, que evoca o mito de um paraíso terrestre. No entanto, por trás de tais clichês, existe um mundo complexo e um povo com uma longa história e uma cultura diversificada, um mundo de múltiplas facetas que vai muito além da imagem impressa do cartão postal. De Tahiti aos Tuamotu, estamos embarcando em uma jornada até o fim do mundo, na qual podemos esperar encontros emocionantes, Com o tamanho da Europa, a Polinésia é composta por vários arquipélagos que se estendem por uma imensa área do Oceano Pacífico. Bora Bora é certamente a mais famosa entre elas. Embora poucas pessoas tenham realmente estado lá, seu nome é familiar para milhões de ocidentais que sonham em pisar em suas praias de areia branca. Além do charme de sua paisagem, a lagoa é vital para a vida da ilha. Ela ganha vida ao amanhecer, quando os pescadores saem para o mar. É também um meio importante de se deslocar de uma parte da ilha para outra, assim como para alcançar os motos, os pequenos ilhéus formados pelo recife de coral que cercam Bora Bora. Hoje, os hotéis tomaram conta das mais belas baías. No entanto, eles não infringiram muito o estilo de arquitetura polinésio, que foi preservado nas fares, casas tradicionais com telhados de folhas de pandano secas. Especializando-se na construção desses fares, Carl e Maeve visitam regularmente seus fornecedores de folhas de pandanos. Moet é um deles. Ele vive com sua família em Vaivaiamotu há 20 anos. Nós coletamos folhas de pandanos e as levamos para o mar, onde são amolecidas. Pueve, dizemos em Tahiti, e então são entrelaçados em grandes tapetes. Os pandanos são grandes árvores tropicais nativas do Pacífico. Eu não consegui nenhum. As folhas não são fáceis de manusear. Moi primeiro as enrola em torno de um bastão que forma uma base. Um cabo de garfo simples serve como um cunha de bambu. Excelente. Essa é a vara. E esse é o bambu. Então lá está o bambu. E onde você os encontra? No alto da montanha. Nós vamos até lá para cortá-los. Mas é um longo caminho. Há quanto tempo você mora aqui? Faz cerca de 20 anos. É. Uma boa vida aqui ou é difícil? Não. Não é difícil. Nós comemos bem. Tem peixe, tem lagostas, tem mariscos. Ah, sim, tem lagostas, tem. Tem mariscos ou... É um paraíso. Você entende isso? É um paraíso. O prefeito de Bora Bora, Sr. Gaston Tongsang, exigiu que os hotéis colocassem telhados de pandanos em seus bangalôs Stilton Pool, assim como em todos os outros. Edifícios conspícuos. Isso permite que os habitantes de Bora Bora tenham trabalho e rendimentos anuais de maneira significativa. Obrigado. Cante, cante. A mulher é a luz, a canção da lua. No calor da noite, como um rói aqui, ele pode
ele me fez, ao contrário do que se pode imaginar. A vida na ilha é calma e intocada. A grande maioria dos turistas fica nos motos, com grandes hotéis de luxo. Baitape é a cidade principal em Bora Bora. Assim como nas ilhas vizinhas do arquipélago, possui algumas lojas e um pequeno centro administrativo. O lendário Monte Otimanu se ergue sobre a lagoa a uma altitude de 727 metros. Mal mais acessível, à vista do topo do monte, Oue vale muito a pena. Após uma ascensão de 620 metros, onde quer que você esteja nesta ilha de 9 quilômetros de comprimento, antigos vulcões dominam a paisagem. A longa pista de pouso é um dos muitos lembretes da Segunda Guerra Mundial. Ela foi construída como uma resposta estratégica ao bombardeio de Pearl Harbor em 1942, quando os Estados Unidos enviaram 5.000 soldados para serem destacados aqui na ilha, a fim de garantir uma presença americana no Pacífico. Bora Bora inspirou muitas canções que celebram sua beleza. E é agradável para os habitantes e turistas compartilhá-las juntos, especialmente quando chega a hora de partir. Oi, Chiari? "50 quilômetros ao sul, a ilha de Raiatea é bem diferente. Maior e mais selvagem, é considerada a capital histórica e sagrada do arquipélago. Bem perto da vila sul de Taputapuatea. Landry Tew montou sua fazenda de pérolas no meio da lagoa. Apesar de uma parede de montanhas imponentes, o lugar é muito ventoso e a água flui continuamente, o que é uma vantagem para o cultivo de pérolas. Para extrair as pérolas, um objeto chamado núcleo é inserido na concha da ostra. Esta é uma operação muito delicada desenvolvida no Japão e que apenas um punhado de especialistas domina. Natural de Osaka, Yo Matsui trabalha na Polinésia há quase 30 anos. Bem, antes de mais nada, você precisa de concentração, experiência e um pouco de sorte. Obter uma pérola polinésia lendária leva tempo. Com ostras jovens, é necessário esperar 3 anos pela primeira pérola. Para pérolas realmente bonitas, leva-se 6 ou 7 anos. Depois disso, eles ficam cansados. Eu te amo, loira, mas eles podem viver muito tempo, mais de 15 anos. A extração é sempre um momento emocionante, mas uma pérola perfeita é rara. Também há muitas surpresas após tanto. Trabalho e uma espera tão longa. Um pouco como o nascimento de uma criança. Bem, o mercado de pérolas colapsou. Ele vem caindo nos últimos 10 anos. Sobre risco. Nós assumimos riscos agora, mas ainda estamos confiantes no que está por vir e no trabalho que fizemos. Com sua paisagem acidentada, Raiatea foi poupada do turismo de massa. E é aí que reside seu charme.
É uma grande ilha com uma pequena população. E uma lagoa muito grande, pessoas muito conviviais e ainda uma ilha muito autêntica. Aurora, Taputapuateia também possui o Marae mais sagrado. Foi uma vez o centro religioso e cultural de uma grande parte da Polinésia, do Havaí e da Nova Zelândia, até o arquipélago Tuamotu. É apenas o assento. É realmente o assento do conhecimento de nossos ancestrais. É o lugar, a ligação, a conexão com os deuses. Nos dá coragem e direção. É realmente parte de nossas crenças. De acordo com essas crenças, foi daqui que as pirogas de nossos ancestrais partiram. Este site, dedicado ao deus da guerra, Oro, é central para a mitologia da Polinésia Oriental. A natureza deu conhecimento, deu o vento, mas levou anos e anos para entender o que o vento queria nos dizer. O que as estrelas e as ondas significavam, o que as correntes significavam, porque eles estudavam a natureza, não confiavam em mapas, eles observavam a natureza e a ouviam. Foi somente no século XVII que os sacrifícios humanos, como testemunhado por James Cook e outras expedições europeias, começaram. Eles primeiro ofereceram comida, peixe, porco. Mas agora, a história fica mais sombria. Achavam que os deuses estavam infelizes. Então tentassem oferecer carne humana. E quando ofereceram um sacrifício humano, funcionou. Os céus se abriram. E então os sacrifícios humanos começaram. A preservação desses locais de culto foi tardia, em uma civilização que há muito depende da transmissão oral. O Marae é a coisa mais importante que temos. É nosso símbolo mais forte de identidade. Junto com a tatuagem, é nosso único vínculo com o passado. É a única herança que deixamos. Tatuador reconhecido. Tihote transformou seu corpo em uma obra cultural e artística. Quando você traduz as duas sílabas, tem ta, que significa marcado, e to, que significa tempo. Então você marcou o tempo. Ter uma tatuagem nos velhos tempos era como anunciar sua posição social. A tatuagem indicava quem você era na sociedade. Você poderia ser pescador, rei, guerreiro ou sacerdote. Podia-se ler na sua pele. Todos eram marcados naqueles dias. Localizada mais a leste, a Baía Faroa é um fiorde tropical que abunda em plantações. E é aqui que o Franchi Tuatiti cresce baunilha de alta qualidade. Protegidas do sol por sombras, as plantas precisam de muito tempo e cuidado para amadurecer. Outra particularidade da baunilha é que as flores devem ser polinizadas manualmente, assim que florescem. Esta é uma tarefa precisa e meticulosa. Meu avô era um agricultor de baunilha, e naqueles dias, a baunilha era tradicionalmente plantada em encostas, nas montanhas. Hoje ninguém quer subir nas montanhas para plantar baunilha. Eu plantei a baunilha. Então, desenvolvemos a ideia de cultivar baunilha em estufas sombreadas. Isso proporciona à planta a quantidade de sombra que ela necessita, e podemos plantá-las perto de nossas casas. Após meses de paciência e trabalho árduo, a baunilha é colhida. Em seguida, é colocada ao sol por algumas horas por dia para amadurecer lentamente em um excelente produto. No final da semana, toda a família se reúne com amigos para uma festa, no estilo polinésio, com cantoria, calor humano e bom humor. Obrigado!
Você me envia sinais. Apenas a palavra Tahiti faz as pessoas sonharem há mais de 2 séculos, e a tal ponto que Tahiti, a maior das ilhas da sociedade, tornou-se sinônimo de Polinésia. No entanto, os visitantes que vêm por suas praias de areia fina e suas águas cristalinas estariam enganados em parar por aí, pois o verdadeiro charme de Tahiti está em outro lugar. É encontrado no interior, nos cantos desabitados da ilha, nos vales isolados, aqui onde impressionantes picos vulcânicos formam uma fortaleza montanhosa imponente. Seu pico mais alto atinge 2.241 metros e mal pode ser visto através das nuvens. Papeete, a capital da Polinésia Francesa, localizada no Oceano Pacífico, cresceu dramaticamente e significativamente ao longo dos últimos 40 anos. Papeete, a capital da Polinésia Francesa, cresceu dramaticamente nos últimos 40 anos. Hoje é uma cidade moderna, e seu porto é tanto um refúgio para navios de carga, quanto para iates de luxo. Os primeiros missionários desembarcaram em Tahiti em 1797. Este foi um ponto de virada na história da ilha, e muitas esferas da cultura polinésia foram perdidas para sempre. Desde então, igrejas católicas e protestantes se espalharam pelas ilhas, como a Catedral de Papeete. O mercado nas proximidades é um importante ponto de encontro. Aqui, frutas e vegetais são vendidos, assim como uma ampla variedade de flores recém-colhidas, arranjados em guirlandas e colares. São oferecidos aos visitantes, presentes de boas-vindas. E o que fazemos? Você sabe, é sempre. Murais impressionantes embelezam a capital desde 2014, ano em que começou o Festival Local de Arte de Rua. Muitos artistas estrangeiros vieram ao Tahiti para criar suas obras-primas, como essas duas Veine do artista de rua brasileiro Cobra. Ei, estamos pensando nisso. Nos arredores da cidade, na comuna de Marina, os fãs de esporte se reúnem em torno do Ponto Vênus, um local popular para esportes aquáticos. Papai, beije ela, beije ela antes que ela vá. Beije ele, beije ele antes que ele vá. Beijo. Beije-a, por favor. Após o trabalho, seja à beira-mar ou na cidade, todos aproveitam o lindo clima, até o pôr do sol. Viajando em direção à Península Sul, cruzamos belos vales com maravilhosos jardins. Sem roupas de interior ou de exterior? Em Papiari, Jean-Baptiste cultiva vegetais orgânicos. É demais para alimentar.
Aproveitando a terra muito fértil, ele conseguiu utilizar sua formação como agrônomo em sua busca por alimentos mais saudáveis. Os amantes da comida apreciam muito suas abobrinhas e tomates. Viver na península é como viver na natureza, e a natureza é preciosa, como você pode ver nesses vales. É calmo, é pacífico, é um lugar onde você pode realmente relaxar. Neste terreno, eu cultivo abobrinhas redondas. Há uma grande demanda por eles no mercado. Então eu pensei, vamos começar a cultivar abobrinhas redondas, além das longas. Então eu cultivo as duas variedades aqui, longa e redonda. Então eu cultivei as duas variedades aqui, longa e redonda. Não usamos nenhum produto químico aqui. Veja, você já pode ver. Joaninhas. E isso nos ajuda a proteger as plantas dos pulgões. Germila deixou sua carreira como executiva no Tahiti para trabalhar com Jean-Baptiste em sua fazenda. Mesmo nessas ilhas paradisíacas, o esgotamento pode se aproximar no horizonte. E as pessoas ficarão loucas para fazê-lo. As pessoas simplesmente os adoram. Algumas pessoas fazem cuscuz com eles, ou ensopados. É assim que é. Cada entrega que faço é ansiosamente aguardada. Ali, Jean-Baptiste espera transmitir seu conhecimento e incentivar outros a desenvolver a agricultura orgânica, para se tornarem reconhecidos, de modo que todos, eventualmente, possam ser autossuficientes, cultivando produtos de qualidade e consumindo alimentos que eles mesmos cultivaram. Após serem colhidos pela manhã, os vegetais são transportados para Papeete, onde são aguardados ansiosamente. Taraval é uma cidade em crescimento. Está localizada no istmo entre Tahiti Nui, o Grande Tahiti, e Tahiti Iti, o Pequeno Tahiti. Neste platô, Juliette Lamy decidiu instalar sua queijaria, não muito longe dos campos onde seus rebanhos de vacas pastam. Dadas as temperaturas, os armários refrigerados substituíram as tradicionais caves de maturação. quando cheguei aqui, fui aconselhado a fazer camembert. Era popular e os tahitianos gostavam. No final, eu criei este queijo que tem um caráter próprio. Ele tem a textura de um Saint Félicien, mas tem o sabor de um camembert. A qualidade dos pastos que alimentam as vacas influencia naturalmente o sabor do queijo. A grama é complexa aqui. É um país muito quente e chove bastante no Planalto. Às vezes a grama está muito cheia de água. As vacas então consomem muita água com sua comida. Então, o queijo tem um sabor mais fraco e menos rico em leite em um país tropical quente e úmido como este. Não é o mesmo que queijos de pastagens alpinas em um clima temperado, ou até mesmo frio. Eu não preciso regular a umidade. Na verdade, isso já está feito. O Saint Haïtien é maturado no rum de Antígua. Eu, obviamente, queria trabalhar com os produtos locais, e o queijo é um produto deste terroir. Então combina muito bem com o rum local. Então ele é muito bom com o rum do lugar dele. Depois eu também faço Eu também faço um tome com sementes de mamão secas, assim como um tome com pimentas rosas selvagens. e uma rubi. E aqui está um novo. Eu inventei um morbier com cinzas de uru dentro. Cinzas de pão-fruto. Está escuro e está claro ao mesmo tempo.
Está frio e está quente dependendo da noite. A península esconde alguns lugares maravilhosos, mas pouco conhecidos. Não há estrada após Teahupu, e muitos lugares são difíceis de acessar. Você precisa atravessar a lagoa de barco para alcançar os vales e os picos imponentes dessas jovens montanhas. Teahupu também é o nome de uma onda lendária. Embora as águas possam parecer calmas em dias tranquilos, ondas gigantescas que atingem 5 metros de altura não são incomuns. Os eventos de surf para os Jogos Olímpicos de 2024, organizados pela França, acontecerão aqui, entre as primeiras mulheres. Enfrentou as ondas. Prisca Amaru está apreensiva em relação aos Jogos Olímpicos. É uma coisa muito boa, mas temos que lembrar do meio ambiente. Ele deve permanecer como sempre foi. Precisamos preservar o lado calmo de Teahupu com seus habitantes. Os Jogos Olímpicos não devem destruir essa vida autêntica. Este lado autêntico de Teahupu. A jovem Variné Fierro enfrenta as ondas em Teahupu e ela será uma das jovens favoritas nos Jogos. Mais ao sul, há algumas gargantas muito impressionantes, cada uma mais espetacular que a anterior. É aqui que a lagoa começa. A estreitar, na extremidade da ilha, é impossível fazer um pouso. A vegetação é tão densa que ninguém poderia viver lá. Aqui, a natureza reivindicou seus direitos e a ilha é protegida por uma barreira de corais e por ventos que são muito fortes. Seria realmente imprudente navegar nesta costa durante uma tempestade. De frente para Tahiti, Moria é bem conhecida por sua forma triangular que se assemelha a um dente de tubarão. Menos de 20 quilômetros separam as duas ilhas, mas elas são muito diferentes. O charme de Moria reside em uma sutil mistura de seus picos vulcânicos acidentados, uma lagoa turquesa, vegetação luxuriante e sua atmosfera calma e relaxante. Prisca abriu sua escola de surf perto de Afareitu, na costa leste da ilha. Esta manhã, ela leva 4 alunos para seu local favorito perto de sua casa. No entanto, eles ainda precisam remar cerca de 1 quilômetro para chegar ao local. Uma ex-vice-campeã de surf da Polinésia, Prisca viajou pelo mundo, mas hoje ela retornou para viver em sua vila natal. Administrar uma escola em Moorea é um enorme desafio, tanto físico quanto mental. É um trabalho duro dar aulas no Recife, mas é o meu mundo. Foi aqui que cresci. Em Tahiti, na Polinésia, muitas vezes são as mulheres que ganham o dinheiro da casa e também cuidam das crianças. As mulheres têm um lugar importante na família aqui. As mulheres polinésias são assim. Elas assumem o controle das coisas. São elas que comandam as coisas aqui. Após um bom aquecimento, elas chegam ao local. E Prisca monta sua base flutuante. E agora a aula pode finalmente começar. Oh,
Oh, oh. Isto A costa sudeste de Araia, está muito bem preservada. É a parte da ilha onde ainda existem famílias locais. Ainda há famílias vivendo aqui. Na costa oeste, Haapiti abriga a Igreja da Sagrada Família, construída em 1897. Suas altas torres gêmeas, destacadas contra um fundo verdejante, e o pico imponente do Monte Muaroa sempre inspiraram pintores e fotógrafos. O lugar que eu gosto de ir em Moorea é Opunho, a Baía de Oponu. Eu simplesmente amo esse lugar. É perfeitamente calmo. Você tem a baía tranquila. E tem todas essas árvores. Essas grandes árvores. Você tem a impressão de que está completamente sozinho no meio da natureza. Eu realmente gosto de relaxar lá. A Baía de Oponu é, sem dúvida, um dos tesouros da ilha. Das alturas do Ponto Belvedere, há uma deslumbrante vista panorâmica da Baía de Oponu, bem como da vizinha Baía de Cook, que também é bastante conhecida, embora mais rasa. Prosperando nas encostas próximas. Os campos de abacaxi são o orgulho da ilha. A leste do Tahiti, o arquipélago de Tuamotu se estende por mais de 1.700 quilômetros e é composto por 76 atóis. Essas ilhas, em forma de anel, cercam uma lagoa central. Rangiroa é a mais conhecida. Sua lagoa, a segunda maior do mundo, é um verdadeiro mar interior. Sua excepcional fauna marinha rica faz de Rangiroa um paraíso para mergulhadores. A população. O local está concentrado em uma faixa estreita de cerca de 10 quilômetros. Avatoro é a principal vila. Ela se aninha perto da passagem e suas ondas ondulantes. A população de Rangiroa diminuiu lentamente desde o ponto século XV. A ilha, infelizmente, sofreu muitos tsunamis destrutivos, assim como guerras repetidas contra o atolete vizinho de Aná. Entre os frequentadores regulares da ilha, James instalou seu ateliê. Tanto escultor quanto tatuador, ele é um artista completo que interpreta e dá vida às ideias de seus clientes. Embora a identidade de Pua Motuan seja evidente em seu trabalho, seus motivos também são inspirados por outras culturas polinésias, desde as Ilhas Marquesas até o Hawaii. Vou tatuar a história de vida de um amigo. É a história dele. Todo mundo tem uma história. A sua história representa a viagem e a família, apoio familiar, muito apoio familiar. Ali, isso é um braço, um antebraço, e isso é metade das costas de uma mulher. E isso é uma costa inteira. Eu trabalho com madeira, osso, pedras e seres humanos. Mudamos aqui ele quer adicionar um tique
Ele quer um tique que represente a proteção das mulheres. Uma vez que o motivo é definido, James faz um esboço inicial para criar os contornos. Quando as pessoas veem, dizem que é bonito, mas na verdade não sabem o que essa tatuagem realmente significa. Obrigado. Mototael está a 1 hora de Avatoro de barco. No século XVII, foi utilizado como refúgio pelos habitantes de Rangiroa durante o auge de suas lutas contra o atoleiro de Polana. Mas o local é mais conhecido por sua Lagoa Azul, uma pequena, mas incrível lagoa dentro da lagoa. Mais ao sul, a Ilha do Recife possui algumas formações de corais espetaculares, verdadeiras paredes de fósseis. O filme Eradira, leia. Os corais fossilizados vistos na Ilha do Recife resultam da interação de duas placas tectônicas. A placa tectônica, na qual as ilhas da sociedade foram formadas, e a placa muito mais antiga, que contém as ilhas Tuamotu. Não se esqueça de que, em um determinado momento, os Tuamotus eram semelhantes às ilhas da sociedade. Retornando ao motu principal, somos recebidos pela família Mairo. Moiane tem 18 anos. Ela cria vários objetos a partir de flores, como esses colares altamente perfumados. Aqui temos algumas buganvília, flores de tiare e hortelã. Quando você oferece um colar, quer dizer... Bem-vindo. Por muito tempo. Comecei quando tinha 8 anos e agora tenho 18. Quem te ensinou? Minha avó. Eu recolho as folhas de coco que estão atrás da casa. Eu as corto e as faço em um círculo. Ela acaba com um chapéu, muito útil para trabalhar ao ar livre. Eu gosto de viver aqui. Temos um pouco de tudo, não falta nada. E eu gosto muito disso. Atrás de sua casa, Moiane também coleta coco seco. Ela quebrou os cocos na noite passada e agora está extraindo a polpa. Sim, já está um pouco seco. Quando seca, fica meio cinza. É enviado para um moinho de óleo no Tahiti, onde é transformado em óleo de coco. Muitas mulheres fazem coco seco aqui. É uma verdadeira fonte de renda para que você o usa. Eu uso no meu cabelo e no meu corpo. E eu também o uso como remédio. Como um tratamento para o quê? Tosse. A poucos metros da casa, a famosa passagem de Tiputa domina a extremidade do motu. Golfinhos e tubarões são as principais atrações em um dos mais belos locais de mergulho do planeta, especialmente durante o fluxo e refluxo da lagoa para o oceano. Quando as marés mudam, as correntes aumentam e oferecem aos golfinhos um playground perfeito.
Mas para os mergulhadores de todo o mundo, a principal atração da lagoa é a famosa Muralha dos Tubarões. Quando a corrente de entrada aumenta e se estabiliza, há uma grande massa negra, uma verdadeira massa que se aproxima da entrada, da passagem. A primeira vez que eu vi, não sabia o que era, e então você vê isso se dividir. A massa simplesmente explode. É uma parede de tubarões de Recife cinzentos que se aglomeram. É incrível, simplesmente incrível. No entanto, Hugo não vê nenhum perigo particular nisso. Bem, antes de tudo, a água é sempre muito, muito, muito clara. Sempre não há rios ou águas turvas nas proximidades e, em segundo lugar, há muitos peixes. Então, os tubarões estão bem alimentados. Há um suprimento ilimitado de comida para eles. Mas os tubarões não têm o monopólio do canal. Seus primos cartilaginosos, as enormes raias-manta chamadas demônios do mar, também se aglomeram em dezenas. Oi? Yare. A cerca de 50 quilômetros de distância, o atol Tikio não tem comparação em termos de paisagens. Tuhera-Hera, a única vila da ilha, consiste em 2 ruas paralelas, onde toda a atividade local está concentrada. E chuvas suaves. Já tivemos mais isso, você vê. Com algumas pinceladas, Maeva finaliza um tecido pintado à mão. Mas, de qualquer forma, é ótimo. Conseguimos pegar 9 cocos na sua casa. Foi o mais caro. Pegamos 9 cocos na sua casa. Foi o mais caro para o tecido. Eu não sei se é verdade. Isso é chamado de lençóis, mas são cobertores para serem colocados na cama. Pareus não são a mesma coisa, porque tem pelo menos 1,40 m de comprimento. Então, nós pintamos os desenhos por cima. Você vê? Comecei às 7 horas, isso dá 7 horas. Em mais 4 ou 5 horas, estarei terminado por hoje. Maeva tem mais de uma habilidade. Ela também faz joias com conchas que coleta tanto ao longo da lagoa quanto do oceano. Fazer esses belos colares requer tanto paciência quanto precisão. As conchas dos 2 lados do atol são bastante diferentes. Este é do lado do Recife. E isso do lado do oceano. Sim. Você vê o que... Você pensa sobre isso. Mas as margens dos atóis nem sempre são tão hospitaleiras. Os recifes de corais contêm formações perigosas, como a famosa cloche de Rina. Seja em um barco ou nadando, é melhor manter distância deles. Por volta de 1850, missionários incentivaram o plantio de pomares de coqueiros para aumentar a produção de copra. Hoje, Maeva e Jacques Henry continuam a prática. Em 3 dias, vou remover a carne da concha, depois vou secá-la ao sol por cerca de 1 semana
O gesto que ele faz deve ser firme e preciso para evitar qualquer risco de lesão. Muitas famílias dependem dessa atividade mal remunerada para sobreviver. Monette veio encontrar amigos no aeroporto usando uma tiara de flores no cabelo. As flores vêm do meu próprio jardim. Da minha buganvília, para nós, uma coroa de flores nos torna bonitos. É a coroa que nos faz bonitos. E se não tivéssemos Você está me enviando sinais para significar. eu, você, mente. Em cada raio de luz e eu sinto você. Tique. O combina todos os ingredientes de um paraíso idealizado, mas mais do que apenas sua paisagem encantadora. É a tranquilidade dos motos desabitados e uma sensação de plenitude que são seus ativos mais valiosos. Venha ao anoitecer. Ou uma borboleta. O mundo para baixo. À medida que leva o caminho. Na minha. Após uma viagem de 40 minutos, chegamos à passagem de Turreva, passagem do atoleiro. Apenas 4 famílias vivem o ano todo no motu deste pescador. Matejo viveu e trabalhou no Tahiti, mas ele deixou tudo para retornar à ilha de sua infância. Não sinto falta de nada. Aqui não há televisão, apenas rádio. Todos os dias eu vou ao mar e pesco. É um estilo de vida simples. Vivemos de forma simples. A vida é tão simples. Vivemos de forma simples. É toda a minha infância. Eu passei toda a minha infância aqui. Todos os peixes que eu pesquei estão aqui, tatuados nas minhas costas. Todos os peixes que eu pesquei desde que comecei a pescar com meu pai e os outros, um pouco de marquisã, um pouco de tudo. É toda a minha vida. Nós pescamos muito com arpões. Nós os usamos com frequência. E quando pescamos em alto mar, é um pouco mais perigoso. Existem tubarões de ponta prateada e tubarões de recife cinzentos, e ambos esses tubarões são bastante agressivos. Mas você se acostuma com isso. É preciso ter cuidado, no entanto. Pode ser perigoso. O último peixe-serra que eu pesquei pesava mais de 500 quilos. Eu o pesquei no Tahiti. Estava pescando com meu irmão mais novo e 2 dos meus amigos. Levou 2 horas e meia para trazê-lo. Hoje o sol brilha intensamente, mas pode ser uma ilusão. Quando uma tempestade ocorre, as condições neste pequeno recife de corais podem se tornar muito violentas. A poucos metros de distância está a casa de Benoit. Ele é o pescador mais velho dos mutus. Seu companheiro decorou sua moradia com bom gosto. Eu sempre vivi aqui. Eu nasci aqui. Todos os dias, Benoit atravessa a passagem de Turreva para inspecionar suas armadilhas de peixe. Outros têm a substância da vida. Substância de um real. As armadilhas são construídas de forma que os peixes possam nadar para dentro, mas não consigam sair, embaçado como alto. Este método muito simples de pesca é uma forma primitiva de aquicultura e permite manter os peixes vivos a baixo custo até que possam ser vendidos. Há menos peixes do que antes. Os peixes se tornaram mais raros desde o ciclone de 1983. É como se todo o clima tivesse mudado. Quando eu era criança, costumava vir aqui. Havia muitos e muitos peixes, mas hoje há cada vez menos peixes. É triste, mas é assim que as coisas são.
Estou realmente mais preocupado com a próxima geração. Eu vou dizer. Você sabe. Todo dia eu mergulho na água para ver se há enguias ou tubarões, se há alguma tare na rede, para garantir que os peixes não consigam escapar. E no caminho de volta, eu seleciono um bom peixe para comer. Nade, mergulho fundo e me afogo. No porto de Tierra Era, crianças brincam enquanto seus pais aguardam a chegada do cargueiro que deve atracar. No início da noite... Comparado ao Tahiti, há tudo o que você precisa. No Tahiti, você não pode ir ao mar sempre que quiser. Mas aqui, você pode ir ao mar, preparar uma copra sempre que quiser. Vamos. Benoit enche os coolers com peixes e os envia pelo avião do dia. Muito frágeis para serem enviados de barco, sua captura será vendida fresca amanhã de manhã. No mercado de Papeete... Milão. Com a chegada da noite, o Dory finalmente atraca. Independentemente das condições climáticas, o navio garante ligações marítimas semanais entre as principais ilhas do arquipélago e o Tahiti. Todos os habitantes da ilha se reúnem nos cais para recuperar os alimentos e suprimentos que encomendaram. Eu creio... E é na companhia deles que encerramos nossa jornada pela Polinésia. Tendo apenas vislumbrado seus numerosos tesouros, a profusão de suas culturas, a riqueza de suas tradições e a beleza indescritível de suas paisagens, permanecerão por muito tempo gravadas em nossas memórias, como um convite para voltar um dia. Obrigado.